Alunos, iniciamos o quarto bimestre. Vamos então entrar na apostila 8, setor A, aula 37. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre campo elétrico uniforme. Apostila 8, aula 37, campo elétrico uniforme. Enem, fenômenos elétricos e magnéticos. Nesta aula, introdução. Se o campo elétrico é uma região uniforme, então o vetor campo elétrico em cada ponto dessa região apresenta a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Então nós temos aqui a figura estrutural de um campo elétrico uniforme. Então vocês podem ver os vetores referentes ao campo elétrico, que é a letra E. E nós temos então, nesse campo elétrico, intensidade constante, direção constante e sentido constante. Nós vamos assistir então agora 2 vídeos caseiros que falam sobre campo elétrico. Esses acadêmicos e alunos, eles mostraram um campo elétrico uniforme, como que ele se forma. Vamos assistir? Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês como é que são obtidas aquelas imagens que a gente tem nos livros de física, né, de linhas de campo elétrico, né, que ligam uma carga à outra. Bom, essas configurações de campo não são obtidas da cabeça do cientista, né? O que o cientista faz é apenas interpretar o comportamento da natureza. Para esse experimento eu tenho aqui uma cuba de vidro, 2 eletrodos, fiz usando um pedaço de fio de cobre, né, e um parafuso de ponta arredondada. Esses eletrodos estão ligados a um Freiberg, que gera aproximadamente 10.000 volts, e alimentado por aquela minha bateria. Bom, para visualizar as linhas de campo magnético, então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui óleo vegetal até que ele atinja os eletrodos. E agora eu vou colocar um material leve que flutue aí em cima. Vou usar semente de capim. Então vou distribuir essas sementes aqui. Bom, essas linhas de campo magnético, ou de campo elétrico, elas são invisíveis aos nossos olhos. Mas um material leve flutuando no líquido pode perceber essas linhas. Então vou ligar aqui. No caso eu tenho 2 polos. Um polo é positivo, outro é negativo. Não dá para saber aqui quem é quem, mas são polos diferentes então. Então ligando, as linhas vão se formando aí. Eu não esperava que acontecesse isso, mas algumas sementes foram para o fundo. Deixa eu colocar mais aqui. Bom pessoal, então dá para ver aí que algumas linhas, né, se formaram aqui então. As linhas saem de um dos polos, né, e vão até o outro. Né? São quase lineares aqui e aqui elas fazem uma pequena curva. Agora eu vou usar um material leve, né? Vou contar para vocês. Já usei pimenta do reino, semente de tudo quanto é tipo de coisa. E essa deve ser a nossa 10ª tentativa e eu descobri que talvez o sabão em pó forneça um resultado melhor. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de sabão em pó na superfície e vou ligar o nosso gerador de alta tensão. Então coloquei um tecido escuro aqui embaixo, vou colocar mais sabão e vamos começar de novo. Bom, então dá para perceber aí, né, linhas de campo elétrico saindo de um dos eletrodos e se dirigindo até o outro. Bom, isso daqui, ó, o que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui é um negócio chamado blindagem eletrostática, também conhecido como gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday que explica por que o seu veículo é um local seguro para você ficar durante uma tempestade com raios, né? Nos condutores ocos
a energia elétrica não fica no interior, ela fica apenas na superfície, né? Então, se um raio atinge o seu veículo, ele desce pela superfície e vai para o solo. Então, o que te protege é a blindagem eletrostática produzida pela carcaça do veículo e não pelo isolamento dos pneus. Porque para milhões de volts, né, de um raio, um pneu é praticamente um condutor. Então, ele não serve para nada. Então, o que te protege é a blindagem eletrostática. Então, vejam que as linhas de campo vão se formar na parte externa do condutor, mas não se formam lá dentro. Então, não sei se dá para ver direitinho aí, mas aqui, ó, dá para ver as linhas de campo se formando aqui. Aqui também, mas aqui dentro não acontece nada. E se eu tirar o condutor, as linhas começam a se formar, né? Vão se juntando uma a outra. Se eu colocar aqui, ó, aqui tem linhas de campo elétrico, né? Se eu colocar o condutor aqui, ó, vou até destruir as que estão aqui. Coloco o condutor aqui, o corpo oco, né? As linhas de campo desaparecem, tá vendo? Elas vêm desse eletrodo até a superfície do condutor oco e depois saem do outro lado. Lá dentro não existe nenhuma linha de campo. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo. Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar que o gerador de Van de Graaff não serve apenas para gerar faíscas, nem arrepiar o cabelo das meninas por aí, né? Mas também para mapear o campo elétrico entre dois eletrodos. Então eu vou ligar esse fio verde no gerador de Van de Graaff e num dos eletrodos. E esse fio vermelho que está aterrado no outro eletrodo. E para a gente ver as linhas de campo, a gente precisa colocar um material entre esses dois eletrodos. Eu vou usar farelo de pão, que vai estar flutuando em óleo. Então bora lá. Então agora nós vamos ligar o gerador de Van de Graaff. Então o que a gente percebe são linhas formadas entre os dois eletrodos. A configuração representada aqui é aquela mesma situação onde eu tenho duas cargas de sinais contrários. Então as linhas de campo saem de uma carga e chegam até a outra. Então agora a gente vai criar uma configuração onde temos duas cargas de mesmo sinal. Agora a gente vai destruir as linhas antigas para ver a nova formação de linhas. Como são cargas de mesmo sinal, as linhas de campo nunca se cruzam. Então as cargas estão saindo ou entrando dos eletrodos, mas elas nunca vão se cruzar, por isso nós criamos essa deformação. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixe aquele like, não se esqueçam de se inscrever e até a próxima. Em classe, número 1. Leia a notícia a seguir, publicada em 30 de março de 2010 no jornal Folha de São Paulo. Colisões de partículas simulando Big Bang chega a recorde. Cientistas responsáveis pelo maior colisor de partículas do mundo, o LHC, informaram que conseguiram obter choques de prótons gerados em uma energia recorde de 7 teravolts, a energia máxima almejada pelo laboratório.
Seu objetivo é recriar condições similares ao mini-versões do Big Bang, a grande explosão que teria dado origem ao universo. Os impactos de hoje chegaram a 3 vezes o máximo obtido antes. Os aplausos foram intensos nas salas de controle quando os detectores do Grande Colisor de Andrews, LHC, instalado na fronteira entre França e Suíça, marcaram o choque de partículas subatômicas a uma velocidade próxima da luz. O colisor possui um túnel oval de 27 km de comprimento e custa 9 bilhões e 400 milhões de dólares. Cada colisão entre as partículas cria uma explosão que permite que milhares de cientistas vinculados ao projeto em todo o mundo rastreiem e analisem o que aconteceu um nanosegundo depois do hipotético Big Bang original, 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás. Folha de São Paulo, Caderno de Ciências, 30 de março de 2010. Então nós temos aqui a figura do duto com ímãs estourados em 2009, corre por trecho do túnel do LHC, que havia sido danificado durante pane ocorrido em 2008. Considerando o texto e utilizando seus conhecimentos de eletricidade, responda. Letra A. Descreva uma possível maneira de acelerar partículas eletrizadas. À luz de uma possibilidade de acelerar partículas eletrizadas é colocando-as imersas em um campo elétrico. Dessa maneira, essas partículas poderão ser eletrizadas devido à força elétrica presente no campo elétrico. Letra B. Caso um próton esteja imerso em uma região em que o campo elétrico é uniforme e possui intensidade 540 newtons por coulomb, determine a intensidade da força elétrica aplicada nessa partícula. Considere a carga elementar do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Pessoal, então vamos resolver a questão 1B. Na questão B, ele está pedindo para a gente calcular a força elétrica. Então nós vamos usar a fórmula. Força elétrica é igual ao módulo da carga vezes campo elétrico. Força elétrica é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, que é o valor da carga elementar, vezes 540, que é o campo elétrico. Força elétrica é igual... Bom, isso aqui é módulo, então para nós não importa se o elétron estiver com carga negativa, para nós o que importa é o valor absoluto. Vezes, eu posso também readaptar aqui, colocar na base 10, 54 vezes 10 dá 1, para eu trabalhar com essas duas bases. Força elétrica é igual a 1,6 vezes 54. Então, 1,6 vezes 54. 3 vezes 4, 24, 1, 2. 3 vezes 5, 30, 32. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. 4, 6, 8. Então nós temos aqui uma casa decimal, 86,4. Força elétrica é igual a 86,4 vezes 10, menos 19 mais 1, menos 18. Força elétrica, newtons. Letra C. De acordo com o item anterior, determina a velocidade final atingida por um próton inicialmente em repouso, caso ele percorra em trajetória retilínea uma distância equivalente ao comprimento do túnel LHC. Desconsidere efeitos gravitacionais e relativísticos e considere a massa do próton como 1,6 vezes 10 a menos 27. Então vamos resolver a questão 1C. A questão 1C, ele pede a aceleração. Então a gente vai trabalhar com a fórmula resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração. A resultante vai ser a minha força elétrica, que é igual a massa vezes o módulo da aceleração. A força elétrica nós achamos no item A, que deu 86,4 vezes 10 a menos 18 newtons. A massa, o enunciado me diz que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 27. E aí nós vamos achar, então, o módulo da aceleração. Portanto, o módulo da aceleração é igual a 86,4 vezes 10 a menos 18 sobre 1,6 vezes 10 a menos 27.
Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir 86,4 por 1,6. 86,4 dividido por 1,6. Quantas casas decimais eu tenho? Uma aqui, não há necessidade de completar com zeros. Então, simplesmente só tira a vírgula. 86 dividido por 16, eu divido 8 por 1, que daria 8, mas 8 vai ficar muito alto. Então, eu vou colocar o 7. 7 fica muito alto, porque vai passar de 86. 6 também vai ficar muito alto, vai passar de 86. 5. 6 vezes 5, 30. 1, 3, 5. 6, 7, 8. Então, diminuindo, ficou 64. 64, 6 dividido por 1 daria 6, mas se eu multiplicar, vai ficar muito alto. Se eu colocar o 5, já deu 80. Então eu vou colocar o 4. 6 vezes 4, 24, 1, 2, 4, 5, 6. Ó. Essa divisão vai dar 54. Vezes 10, a menos 18. Esse daqui vai para cima trocando o sinal. Mais 27. Que na divisão de potências mesmo a base, a gente pega os expoentes do denominador, muda para cima trocando o sinal. Então vai ficar 54 vezes 10 a 9. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Para a gente resolver a velocidade, a gente vai usar a equação de Torricelli, que é assim: velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o módulo da aceleração vezes a variação do espaço. Essa fórmula vocês viram ela lá no primeiro ano. Velocidade ao quadrado, bom, vamos imaginar então que a partícula estava em repouso. 0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração nós calculamos na anterior, que deu 54 vezes 10 a nona, vezes a variação do comprimento é 27.000 metros. Então, eu vou colocar 27 vezes 10 ao cubo. 27 quilômetros e 27.000 metros, 27 vezes 10 ao cubo. Bom, então velocidade ao quadrado é igual, 0 ao quadrado dá 0. Então 2 vezes 154 vai dar... Então 54 vezes 2 vai dar 108, que eu vou multiplicar por 27. 8 vezes 7, 56. 7, 16, 2, vou somar. 2.916 vezes 10, 9, mais 3, 12. Certo? Então, velocidade é igual a raiz quadrada de 2.916 vezes 10 a 12. – 2.916 é um número muito alto. Então, o que nós vamos fazer? Então, para a gente calcular a raiz de 2.916, nós vamos usar, então, um processo bem antigo. Fatoração. Então, 2.916, como o número é par, divide por 2. Então, vai ficar... divido por 2. Nove, 10, 11, 18, 8 mais 1, 9, dividido por 3. 729 dividido por 3 vai dar 243. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daí dividido por 3. 24 por 3 vai dar 8. 81. 8 mais 1, 9. Ainda dá por 3. Ainda dá por 3. Então deu 2 ao quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 à sexta.
Velocidade é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 à sexta vezes 10 a 12. Bom, 2 dividido, esse expoente dividido por índice vai dar 1. Então 2 vem para fora elevado a 1. 6 dividido por 2 dá 3. Então 3 elevado a 3. 12 por 2 dá 6. Então 2 elevado a 1 dá 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vezes 10 a sexta. 10 a sexta você não transforma. 12 vezes 27 vai dar 54. Vezes 10 a sexta. Com a mesma velocidade, metros por segundo. Exercício 2. Caiu na Unesp. O campo elétrico entre duas placas paralelas, carregadas com a mesma quantidade de cargas, mas com sinais contrários, colocados no vácuo, pode ser considerado constante e perpendicular às placas. Uma partícula alfa composta de 2 prótons e 2 nêutrons é colocada entre as placas, próxima à placa positiva. Nessas condições, considere que a massa da partícula alfa é de aproximadamente 6,4 vezes 10 a menos 27 kg e que sua carga vale 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb, que a distância entre as placas é 16 cm e o campo entre elas vale 0,010 Newton por coulomb. Determinar. Letra A. O módulo da aceleração da partícula alfa. Vamos resolver então o exercício 2, letra A. No exercício 2, letra A, interessante primeiro a gente construir um esquema desse campo elétrico. Bom, nós temos então aqui as cargas positivas e aqui as cargas negativas. E temos as linhas de força. Vou dar esse excesso aqui. Bom, se aqui é positivo e aqui é negativo, então essas linhas de força estão saindo do positivo para o negativo. Então vamos colocar setinhas aqui identificando isso. E aqui nós temos as cargas. Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar essa linha do centro. Vamos colocar aqui as cargas. Elas estão saindo também do positivo para o negativo. Positiva, positiva. E aí é o vetor dela que vai para o negativo. Então, aqui representam as cargas. Que estão caminhando nessa direção, do positivo para o negativo. Então, a partir disso, a gente vai fazer agora o cálculo, certo? É bom que a gente faça isso para poder identificar como é que está o campo elétrico uniforme. Então, essas linhas de força são do campo elétrico uniforme. E aqui são as cargas saindo do positivo para o negativo. Então, a resultante é igual à minha força elétrica. A resultante vai ser carga vezes campo elétrico, que é igual a massa vezes aceleração da gravidade. A aceleração eu posso colocar a letra A ou gama.
tanto faz. Então, nesse caso, eu posso usar readequar a fórmula. Módulo de aceleração é igual a carga vezes campo elétrico dividido pela massa. Aceleração é igual a carga, de acordo com o enunciado, é 3,2 vezes 10 a menos 19. O campo elétrico é 0,010, então posso colocar 10 elevado a menos 2. Sobre a massa é 6,4 vezes 10 a menos 27 quilos. Então, módulo de aceleração é igual a 3,2 vezes 10 a menos 21 sobre 6,4 vezes 10 a menos 27. 3,2 vezes 10 a menos 21 mais 27, dividido por 6,4. Bom, aqui nós estamos vendo que é o dobro, então eu posso colocar 1 sobre 2 vezes 10 a 6. 1 sobre 2 é 0,5 vezes 10 a 6. Como a notação científica não é ideal que fique zero, vai ficar 5 vezes 10 a quinta metros por segundo ao quadrado, porque nós estamos calculando a aceleração. Letra B, o valor da velocidade da partícula alfa ao atingir a placa negativa. Vamos resolver o 2B. No 2B, nós temos que calcular a velocidade da partícula. Essa partícula, dentro do campo elétrico, ela desenvolve um movimento retilíneo uniformemente variável. Então, para isso, nós vamos ter que usar a equação de Toy-Sérgio. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes o modo de aceleração vezes o deslocamento, a variação do espaço. Aqui, ó, eu posso usar tanto o A quanto o gama, não tem problema, é a mesma coisa, certo? Bom, velocidade ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 10 a quinta, e a variação do espaço, 16 centímetros, em metro, 16 vezes 10 a menos 2. Centímetro é divisão por 100, então 16 vezes 10 a menos 2. Velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes 5, 10, 10 vezes 6, 160. Vezes 5 menos 2, 10 ao cubo. Velocidade ao quadrado vai ser 16 vezes 10 vezes 10 a terceira. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui, como é ao quadrado, dentro do índice vai ficar 2, então é ideal que o expoente seja par. Então, 16 vezes 10 a quarta. Velocidade é igual a raiz quadrada de 16 vezes 10 a quarta. Quanto que é a raiz de 16? 4. Então, velocidade é igual a 4 vezes 10, 4 dividido por 2, 2. Velocidade é igual a 400 metros por segundo. Bom, conseguimos concluir, então, os exercícios da aula 37 do setor A do fascículo 8. Agora vocês devem ir no plural e fazerem as atividades propostas como tarefas mínimas e complementares. Gente, não deixa acumular. Vai logo lá e já faz e fica tranquilo, certo? Bom estudo!